Olá, que a paz esteja conosco. Hoje eu queria nos convidar para uma reflexão, uma daquelas perguntas que tocam o centro da nossa vida espiritual, sabe? O que é que significa de verdade fazer a vontade de Deus? Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, alinhar os nossos passos com o plano que Ele tem para cada um de nós? Olha só que passagem forte do Evangelho. A família de sangue de Jesus está ali procurando por ele. Mas Jesus, em vez de simplesmente ir até eles, olha para quem está ao seu redor, para os seus discípulos, e redefine tudo. Ele cria um novo tipo de família, um parentesco que vai muito além do sangue, um laço baseado em algo muito mais profundo. E é exatamente aí que fica a pergunta para nós, né? Se pertencer a essa família de Cristo, ser irmão ou irmã, mãe dele, se tudo isso depende de fazer a vontade do Pai, a questão é como? Como é que a gente descobre e, mais importante, como é que a gente vive essa vontade na nossa rotina? O que Jesus inaugura aqui, então, é uma nova linhagem. Não é mais uma questão de laços de sangue, e sim laços de espírito. É uma família que se une por um único propósito, um propósito celestial: obedecer com amor ao plano do Pai. E o mais incrível disso tudo é que essa família, ela está de portas abertas. Não tem pré-requisito de origem, de história, nada disso. Qualquer pessoa que busca de coração fazer a vontade de Deus pode fazer parte. É um convite que vale para todo mundo, sem exceção. Certo, mas se a gente precisa de um modelo, de um exemplo, para quem a gente olha? Bom, a resposta é clara: Maria. Não existe em toda a história da salvação ninguém que tenha cumprido a vontade de Deus de forma tão perfeita, com tanto amor e profundidade. Ela é, sem dúvida, o nosso maior exemplo. A gente vê essa perfeição de Maria como a primeira discípula quando entendemos a relação única que ela tinha com Jesus. É um vínculo duplo, sabe? E entender isso, isso é uma chave muito importante para a nossa própria caminhada espiritual. De um lado, a gente tem a maternidade corporal, claro. Maria concebeu, cuidou, protegeu Jesus na carne. Mas, e aqui entra a sabedoria de Santo Agostinho, existe uma maternidade ainda mais fundamental, a espiritual. Antes de gerar Cristo no ventre, ela o concebeu no coração. Foi o sim dela, aquele sim total a Deus, que a tornou mãe no espírito. E é essa maternidade espiritual que dá todo sentido à maternidade física. O próprio Santo Agostinho coloca isso de um jeito brilhante. Ele diz que de pouco adiantaria a maternidade corporal se ela não tivesse concebido Cristo primeiro e de forma mais feliz no coração. Ou seja, foi o sim, foi essa união total com a vontade de Deus que fez dela a primeira e a mais perfeita de todas as discípulas. E aí a gente volta para nós, porque assim como Maria, todos nós fomos chamados a fazer parte dessa família. No fim das contas, a santidade é exatamente isso: identificar a nossa vontade com a vontade de Cristo, alinhar o nosso querer com o querer dele. Pensa só, o próprio Jesus disse que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. O alimento, aquilo que sustenta, que dá vida. Para nós que queremos ser discípulos, o princípio não muda. É isso que tem que nos sustentar, nos dar força, nos dar um norte na caminhada. Então, fica muito claro, não é? Cumprir a vontade de Deus não é para ser um peso, um fardo. Pelo contrário, é a chave que abre a porta do reino dos céus. É como se fosse o mapa que nos leva para o nosso verdadeiro lar. Tá bom, tudo isso é muito bonito, mas e na prática? Onde é que a gente encontra essa tal vontade de Deus? Será que é um segredo, um mistério? Não, ela se revela nas coisas bem concretas da nossa vida. Vamos ver como. Primeiro de tudo, nos mandamentos de Deus e da Igreja. É o nosso guia, o caminho seguro. Segundo, nos nossos deveres do dia a dia. Simples assim. No trabalho, em casa, com a família, nos estudos, ali está a vontade de Deus. E em terceiro lugar, nos acontecimentos que a vida traz, naquilo que Deus permite que aconteça. Mesmo nas coisas que a gente não entende na hora, Ele está agindo ali. E sobre esse último ponto, tem uma verdade que traz um consolo imenso. O Senhor disse a Santa Catarina de Sena que a sua vontade só quer o nosso bem. Que tudo, absolutamente tudo que Ele dá ou permite é para que a gente alcance o fim para o qual fomos criados. Tudo concorre para o nosso bem maior. Mas, veja bem, não é só sobre aceitar o que acontece. Existe um passo além, o passo final. O mais importante é amar a vontade de Deus. É sair da simples aceitação e chegar num abandono. Um abandono cheio de confiança e de amor nos braços dele. Diante dos planos de Deus, a gente pode reagir de várias formas, né? Tem gente que se rebela,
Outros se resignam com tristeza como se não tivesse outro jeito. Outros simplesmente se conformam, mas sem amor. O que Deus espera de nós, no entanto, é o abandono amoroso, uma entrega total, confiante de quem sabe que está nas mãos de um Pai que nos ama. Então não importa a situação, na alegria ou na dor, na clareza ou na confusão, a atitude do nosso coração deveria ser sempre a mesma, resumida em uma única e poderosa oração. Seja como tu, Senhor, queres, faça-se a tua vontade. Essa é a oração de quem se abandona. É a voz de uma alma que confia sem reservas. Que em cada momento, em cada decisão, essa seja a nossa resposta. E com isso, toda essa nossa reflexão volta para o agora. A pergunta final não é uma teoria, é prática, é pessoal. Cada um de nós pode se perguntar o que hoje, aqui onde eu estou, o Senhor quer de mim. Em que gesto, pequeno ou grande, eu posso cumprir a sua vontade agora mesmo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.